Bom, pessoal, hoje no Ninguém Te Contou, eu tô com a Alessandra Andrade, olha, vice-presidente da Associação Comercial, aqui gestora do FAP Hub, desse lugar maravilhoso que a gente tá. Só que a Alê, para chegar onde ela chegou, quanta coisa, hein, Alê? Mas não vamos falar agora não. Então você fica aí depois da vinheta, vamos falar um pouco sobre como é que é, o que a mulher tem que passar muitas vezes, né? E como ela sai de diversas situações, não é? Vamos contar tudo. Tá demais, então fica aí. Voltando, Ale, em primeiro lugar eu quero te agradecer demais pelo teu tempo, que eu sei que o teu tempo é super remido, tá? E, olha, como eu falei para vocês, a Ale, ela é vice-presidente da Associação Comercial. Aliás, uma associação com uma história gigantesca e para uma mulher chegar à vice-presidência não é fácil. Gestor desse local aqui da FAP Hub, que é muito interessante porque você está num lugar de tecnologia, de startups e ao mesmo tempo numa associação comercial, então você tem que ter uma expertise diferenciada. Mas Ale, vou parar de falar. Tudo bem? Tudo bom, Luiz. Eu que peço desculpas que a gente já estava para marcar isso há tanto tempo, né? E não estava dando certo, mas é uma honra poder participar. Estou aqui para contar aí todas as dificuldades, né? Usando aquele jargão antigo, o povo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? É quase por aí. Tô aqui, passo. Ale, a gente estava conversando e você estava contando um pouquinho da tua história pra gente, que o teu caminho, a tua jornada, você passou por diversas etapas, umas muito legais, outras nem tanto, porém, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história pra gente. Luiz, acho que o mais interessante disso tudo é que, assim, eu me apaixonei pelo empreendedorismo e pelo associativismo muito jovem, né? Eu sempre fui precoce, né? Então, eu entrei na faculdade com 16 anos, com 21 já estava formada. E quando você entra nesses assuntos, nesses temas, nesses lugares de empreendedorismo e associativismo, e vamos lá, nós estamos falando de coisas de 20 anos atrás, nossa, 25 anos atrás, era um ambiente muito masculino. Né? É verdade. Então eu muitas vezes, né, eu era aquela ovelhinha diferente que estava passando ali. Você ser diferente, às vezes isso atrai e às vezes repulsa. É verdade. Porque você é o diferente. Então passei muitas dificuldades nesse sentido, em ser a diferente, né? Em estar em situações diferentes e não ter nenhum apoio, mas é o que eu estava te contando aqui. Eu agradeço cada um dos, vou até colocar entre aspas, filhos da puta, que passaram pela minha vida, que criaram uma dificuldade, porque a gente vai se fortalecendo com isso, né? Mas de uma maneira geral, e eu acho que isso é para todas as mulheres, a gente sofre de uma coisa chamada síndrome do impostor. Opa! A gente acha que nunca é boa o suficiente, que nunca estudou o suficiente, que nunca está preparado o suficiente. Isso faz com que muitas vezes as mulheres recusem cargos, recusem situações de liderança, porque acham que não estão prontas. E aí vai um cara que não está nada preparado, mas não tem essa percepção e faz. Então, assim, acho que a mulher traz isso, né, dessa cobrança, né? Acho que a gente ainda falta um pouco de modelos femininos pra gente, né? E quando eu era jovem, muito mais. E eu acho que se eu tenho um único sonho na vida, né, de legado, né, é deixar um bom exemplo, é inspirar para que as meninas acreditem que elas possam ser o que elas quiserem. E aí tem uma coisa como isso é da nossa cultura, né? Tem um livro chamado Histórias de Ninar para Meninas Rebeldes. Olha. É um livro que toda mãe deveria ter. Não importa se você é mãe de menina ou de menino. Claro. E nesse livro são histórias curtas de mulheres que foram à frente do seu tempo, da primeira astronauta, da primeira matemática, né? E aí quando eu vi esse livro, eu me encantei com ele, peguei o livro, comprei, obviamente, dei de presente para minha filha, que na época tinha 6 anos. Estava em processo de alfabetização. Ela olhou o livro assim, olhou séria para mim, Luiz. Falou, mamãe, por que você está me dando esse livro tão grosso, né? Aquele de capa dura, grosso.
eu ainda não sei ler assim. Falei, não, Bia, é porque esse livro conta as histórias das mulheres que foram à frente do tempo. Isso é para você, filha, saber que você pode ser o que você quiser. Boa. E ela, na ingenuidade da criança, né, ou na pureza da criança, porque a gente transforma isso depois, falou assim, mas mamãe, por que eu não poderia ser? Aí eu catei o livro e falei, acho que quem está precisando ler sou eu, né? Mas eu acho que é um pouco isso, assim, a gente vai criando certas barreiras e junta com essa síndrome do impostor, faz com que a gente nunca ache que a gente é suficiente, que a gente está preparada. Então, acho que essa crença, eu acho que foi uma crença que me assombrou muitas vezes, então, na hora, e eu aprendi assim, tá com medo, respira fundo e vai com medo mesmo. Claro. Né? E eu acho que também essa questão de ser é diferente, né? Então você tá num ambiente muito masculino, com pessoas que não te conhecem. E vamos pensar aí de novo, 20, 25 anos atrás, mas que eu levei de cantada, né? Ai, Jesus. É duro porque a gente ouve falar. Olha, aconteceu, mas espera aí, você viveu, né? É, o que eu levei de cantada, e não era assim uma, não, era 2, 3, 4, 5. E fala assim, porque você tá falando isso porque você se acha gostosona. Não, gente, é porque eu era a única mulher em determinados ambientes, né? E aí quando a pessoa não te conhece, e você tinha antes aquele estigma, né? Sempre que a mulher tava lá porque era caso de alguém, não sei o quê. E isso, olha, pode pesquisar meu passado, que eu nunca fui mesmo, né? Tudo que eu construí foi com meu esforço, com o meu trabalho, com a minha dedicação. Ale, todo mundo tem uma história. E você chegou onde você chegou porque você tem uma história e você trabalhou muito para isso. Mas assim, em determinados momentos, as pessoas não sabem da sua história. Opa. Elas veem lá um rostinho bonitinho, né? Não tô fazendo nada hoje à noite. Pô, e por que não, né? E por que não, né? E aí fica a dica para quem passa por esse tipo de situação. Hoje eu acho que acontece muito menos, não sei se é porque isso, por um lado, acabou mudando muito a minha postura. Perfeito. Não que a culpa seja da mulher, gente, pelo amor de Deus. Mas eu acabei criando uma postura de distanciamento por defesa, né? Claro. Então, eu sou uma pessoa que às vezes as pessoas falam assim, ela é distante, ela é arrogante, e não é por conta do coronavírus, ela não é de ficar dando beijinho, abracinho. Não sou mesmo. Criei esse distanciamento até como uma proteção. Mas a saída sempre foi humor. Eu sempre ridicularizei, eu sempre trouxe uma piada em cima, porque eu também não queria criar uma situação constrangedora que no dia seguinte eu não pudesse trabalhar com essa pessoa, né? Então, eu sempre fui trazendo humor, sempre fui buscando isso para que ficasse leve. A pessoa percebia que estava fazendo um papel ridículo e pelo menos comigo não repetia. Então, Ale, eu tenho certeza que tem muitas mulheres nos assistindo. E uma mulher que, por exemplo, nesse exato momento está assistindo você, e ela trabalha para uma empresa e, por exemplo, ela não está sendo, vamos dizer a palavra, assediada da maneira direta, mas sabe que o superior está assediando ela, só que ela, como é que ela sai dessa situação? Quando ela, tipo assim, ele está passando nos limites com educação, mas ela sabe que ele está passando nos limites. A piadinha sempre ajuda. Vou voltar nessa história do humor, porque quando a coisa não é muito caracterizada, né, não dá para você chegar num compliance da empresa, não dá para você criar uma forma de documentar, né? Então, assim, ridiculariza dentro do possível a pessoa, se auto-ridicularize, né? Tipo, nossa, né, você tá dando em cima de mim e da torcida do Corinthians, né? Olha que coisa, porque infelizmente, desculpa, perdão. Não, era isso mesmo. É legal, porque, na verdade, assim, porque infelizmente, assim, a gente ainda, graças a Deus, muita coisa está sendo tratada na nossa sociedade. Muita coisa está se amadurecendo, muitos costumes estão caindo. Mas me diz uma coisa, nessa tua jornada, você ali na associação comercial, você ali na CONAGE, Força Jovem Empreendedora, muitos homens. E como é que foi esse teu desenvolvimento lá dentro? Olha, como é que foi não, né? Como é que é? Desculpa. Não. Eu não vou editar isso, eu errei, desculpa. Não, como é que é? Porque ainda é uma batalha, claro, total. Né? Eu sou a primeira mulher vice-presidente, então imagina, eu fico numa mesa com 20 homens. Meu Deus! Mais velhos do que eu, assim, essa história se repete na minha vida, né? Já era assim na CONAGE, né? Eu acho que eu tenho alguma coisa de karma para superar.
Mas muitas vezes, outro dia eu recebi uma crítica de que eu tinha um tom professoral. Uhum. E aí eu falei assim, cara, mas você é muito arrogante, né? Fala que eu tenho um tom professoral. Se eu não fizer um discurso nesse tom, quem é que vai me ouvir aqui? Como é que eu vou falar mais alto do que 19 homens? Como é que eu vou falar mais alto? Fui fazer canto, Luiz. Fiz canto para aprender a falar alto, para ter projeção de voz, para quando alguém tiver que falar grosso, bater na mesa, eu também poder falar grosso, bater na mesa, né? Porque são certas coisas que fazem parte do ambiente feminino, da delicadeza, da educação, do falar doce, né? Da voz baixa, suave, calma, elegante, que para esse ambiente masculino são sinais de fraqueza. Tô pensando aqui, você tá falando, tô pensando. Né? Então, assim, muitas vezes, e eu tive uma experiência ótima, há uns 2 anos atrás, eu fui fazer um pós-MBA que só mulheres participavam. Uhum. Para mim foi difícil, porque eu sempre estive no mundo masculino. Claro. Embora eu tenha essas dificuldades, eu me sinto confortável nesse mundo, não estou criticando, não. É sempre uma minoria que existe e incomoda, né? Mas não é um comportamento padrão que todo homem vai dar em cima de você, todo homem vai ser deselegante, pelo amor de Deus. Mas que sempre existe um pentelho desse, existe, sempre, né? Verdade. Não vamos ser ingênuas. Mas fazer esse curso com essas 35 mulheres foi uma coisa muito interessante. Porque eu falei assim, como é que eu vou sobreviver numa classe de 35 mulheres tentando falar ao mesmo tempo, né? Me assustou mais do que a reunião com os 20 homens, olha que coisa. Né? E aí descobri 35 mulheres que tinham passado pelas mesmas dificuldades que eu, que têm, né, essa mesma história de luta, porque são C-levels de empresa, né, são conselheiras de administração. Hoje você fala, cara, né, como é que a gente conta isso para essas meninas que vêm aqui, para que elas aprendam, né, cada vez mais a se impor, a ter uma postura. E isso veio uma discussão muito importante, e aí é um termo em inglês que eu acho que fica melhor que em português, mas falo em português também, que é o unconscious bias, que na realidade é uma forma de preconceito, né, inconsciente. Uhum. Então, muitas vezes, um homem, né, não te acha preparada, não te acha disponível, né, fala, porque ela é mãe, ela não vai dar conta, né? Mas hoje, isso é feio pensar. Então ele finge que não pensa. Mas pensa. Mas pensa. Então ele finge que não pensa, ele não fala, mas na hora da decisão, ele vai tomar de promover uma pessoa, ele pesa. E isso às vezes não é só do homem não, tá? Às vezes uma própria mulher olhando para outra mulher fala, eu já passei por isso, ela tem filho, ela não vai dar conta. Posso te fazer uma pergunta? Agora, fica tranquilo, essa é uma querida minha, eu não vou dizer nome nem nada, olha o que ela passou uma vez. Ela tem um cargo jurídico muito alto numa multinacional, e aí o superior dela falou assim, fulana, você não pensa em ter filho não, né? Assim, penso. Então tira essa ideia da tua cabeça, porque se você tiver filho, você nunca vai crescer. Cara, como assim? Como assim? O que aconteceu? Ela teve filho, super feliz, conseguiu até uma posição melhor numa outra empresa, mas assim, cara, como assim você tá falando não vai ter filho? Isso pra mim é um assédio gigante, monstruoso. Porque ele, não, tem que ser workaholic até meia-noite, tudo bem, mas peraí, você não pode chegar... Eu não vou dizer o nome da empresa, mas assim, são pessoas assim com certo nome, não pode. E é tão legal, né, que eu vou colocar entre parênteses, que aí chega uma pandemia como essa e dá um tapa na cara de todo mundo, Meu Deus do né, céu. que dá para fazer home office, né, que o cara lá trabalhando em casa tá tendo que lidar com a escola do filho. Você tá tendo que lidar com a escola já? Ou ainda não chegou nessa fase? Meu menino tem 3 anos só. Ele não, mas assim, eu lido com outras coisas que ele toca muita bagunça em casa, mas é delicioso. E aí esse tipo de divisão de tarefas está tendo que acontecer de qualquer jeito, né? E as empresas estão vendo que os profissionais estão em casa
e estão performando. Opa! E quem não está performando não é por causa de filho, é porque já não performava mesmo. Só ficou descarado, né? É. Então, assim, acho que a mudança da sociedade está vindo para fortalecer o papel da mulher. Acho que tem a questão aí muito importante de ter uma legislação principalmente em relação à maternidade, paternidade compartilhadas, né? Que isso seria um salto trabalhista gigantesco, né? Se o homem tivesse que tirar a licença paternidade, se ele tivesse que participar desse momento, eu acho que isso seria uma mudança de um impacto gigantesco. Isso já acontece em diversos países. Mas, assim, a gente sabe que aqui no Brasil ainda tem uma cultura latina, né, machista, e aquela cultura que aquele dia que você faz aquela apresentação maravilhosa, que você lançou o projeto top, mas óbvio, né, mulher lançando um projeto top, a gente vai escolher a roupa bonita, vai passar a maquiagem, vai fazer o cabelo, e aí quando você tá assim, esperando que aquela pessoa fale pra você, nossa, que projeto, como é que você conseguiu fazer isso? Ela vira pra você e fala assim, nossa, como você tá tão bonita hoje. Aí você para e fala assim, eu fiz uma apresentação de 1 hora, eu trouxe um monte de conteúdo, né? Eu me preparei, eu fiz um projeto e eu gastei 2 horas no cabeleireiro e é só isso que você consegue ver, né? E como é que você lidou com... Porque você está falando que você já deve ter passado por algumas vezes por isso. Como é que você lidou com isso? Você fala assim, nossa, eu vou levar o cumprimento para o meu cabeleireiro, né? Mas, poxa, né? Se você depois quiser comentar sobre o meu trabalho especificamente, estou super aberta. Tá vendo? Lidando de uma forma tranquila. E eu acho legal, né? Porque realmente a gente, graças a Deus, a gente vive uma evolução nesse tipo de relação. Mas tem que falar, Luiz. Tem, né? De alguma forma, eu trouxe humor, eu trouxe a ironia como uma ferramenta de trabalho nesse sentido, mas tem que falar e tem que se posicionar. Porque senão isso passa a ser padrão e isso passa a ser permitido. Boa, né? boa. Então isso é muito... E vamos lá, assim, voltando naquelas 35 alunas, né? E às vezes nós mesmos cometemos falhas nesse sentido que a gente não percebe que tem um preconceito aí. Tinham 2 alunas que eram oriundas da Bahia. Mulheres alegres, vibrantes e tal. E num desses trabalhos, a gente dava muito feedback, assim, uma para outra. Foi um momento, assim, ímpar de sororidade na minha vida. E eu falei, eu quero fazer com a fulana porque eu quero ficar aqui com a alegria da Bahia. Ela falou assim, nunca mais repita isso para mim. Eu quero que você queira fazer o trabalho comigo, porque eu sou competente, porque eu sou organizada, né? E às vezes as pessoas tratam isso e trazem essas coisas achando, como eu tô falando, o cara lá provavelmente que falou que eu estava bonita, estava me fazendo um elogio, como na minha percepção, para essa colega, eu estava fazendo um elogio, porque eu queria ter, né, aquela energia, aquela alegria, né? O Bahia não é um... Não, é diferenciado, ele é... É diferenciado. Mas eu estava deixando de ver outras características que eram muito mais importantes para aquela situação. Verdade. E a gente comete esse tipo de coisa. Então, assim, acho que a gente brinca, né, que o mundo está ficando chato, né? Sim, o mundo está ficando chato. Tem horas que eu falo assim, puta, que saco, eu não posso nem falar isso, nem falar aquilo outro. Mas se isso está acontecendo é porque a gente precisa ter uma conscientização importante. Acho que depois vai chegar ao meio termo. Também acho. Mas eu acho que a gente ainda está no momento de conscientização. E aí fica como dica, Luiz, se algo está te incomodando, está te constrangendo, de alguma forma, responda. O silêncio é ruim. Porque o silêncio, ele é permissivo. Verdade. Se você não tem condições de mandar a pessoa para PQP, né? Ou de sentar a mão na cara dela, né? Faça isso com palavras, com ironia, com humor, mas faça. Entendi. Ale,
Olha, a gente poderia seguir essa conversa por horas, que eu acho maravilhoso. E conversando com você aqui, me lembrou muito a Dilma Souza Campos, que eu também tive a honra de entrevistar, que ela também da Rede Mulher Empreendedora, que ela bateu muito nessas teclas de assédio, de as pessoas, os homens, muitas vezes homens, mulheres, ali colocarem elas numa condição que não é legal, que não é bacana. Me lembrou muito feliz por tudo que você está falando, porque isso é uma coisa maravilhosa que precisa ser falado. E o nosso tempo também é um pouquinho escasso, aqui ninguém te contou, meu Deus do céu. Mas eu queria te agradecer muito por esse tempo. Quanta coisa, hein, gente? Quanta informação. Você que é mulher, até aproveitar. Você passou por alguma situação semelhante? Escreve aqui embaixo nos comentários. Eu vou fazer questão de passar para ler as situações que as mulheres colocarem aqui embaixo. Vou fazer questão, porque cada mulher deve passar por cada coisa. E, Luiz, eu preciso deixar uma mensagem final. Agora a câmera é tua. Meninas, né? Não se coloquem em posição de vítima, né? Porque o que fazem com você, você não tem controle. Mas a sua reação, a sua postura, né, do que fazem com você, é de sua responsabilidade. Então, eu brinco que eu agradeço aos infelizes que passaram na minha vida e criaram uma incomodação, porque com certeza fizeram com que a minha casca fosse um pouquinho mais dura, né? De forma alguma estou defendendo-os, né? Claro. Mas estou defendendo você, né? Não se vitimize, né? Se imponha com doçura, com ironia, com força, como for mais adequado para você. Mas faça, não vá para casa chorar, né? Faça com que o outro chore. Tem uma reação, né? Porque na verdade, poxa, se posiciona, porque essa sociedade que muita gente vive quer colocar a mulher nessa posição que você falou de vítima, mas não, o que é? Demorei tanto tempo, você tá doido, vou pra cima. Ali, novamente, eu te agradeço esse bate-papo. Para você que está nos assistindo, deixa teu comentário, se você tiver alguma dúvida. E é claro que eu vou fazer uma coisa que eles não gostam que eu faça, mas se chama Call to Action. Se inscreva no canal. Né? Não, sério, tem que fazer isso, né? Se inscreva no canal, aqui, nos siga, que vai ser sempre um grande prazer. Mas olha, fala não só para as mulheres comentarem, mas os homens também. Você né? que é Você já foi tonto e já fez isso, né? Sem saber. Escreve assim, hashtag eu já fui tonto. Põe aí embaixo, isso aí agora. Mas obrigado, Ale, obrigado você que nos assistiu, tá? E compartilhe esse conteúdo, é claro. Obrigado, Ale. Obrigada, Luiz. E até o próximo. Ninguém te contou.